Quero saudar mais uma vez a todos vocês que têm acompanhado aí. É uma exposição breve do livro de Provérbios, de uma série, para tentar desmistificar aquilo que na verdade foi mistificado por nós. Porque à medida que você lê o livro de Provérbios, demonstra nessa literatura de sabedoria a clareza, né, a facilidade com que essas palavras foram dadas. Meu, se os pecadores querem seduzir-te e não consintam, então diga não, com todas as implicações que nós vimos. Mas ele diz mais: se disserem vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo inocente, cai fora. Então a ideia é como é que eu posso perseguir alguém sem motivo. A ideia do livro de Provérbios é que não é só nós avaliarmos a vida do outro e ensinarmos nós pais os nossos filhos a reverem as suas motivações, porque para eu ensinar a vida de alguém a rever as suas motivações, eu vou ter que fazer uma autópsia da minha alma. Eu vou ter que prestar atenção nas minhas próprias motivações. E nós temos, biblicamente falando, a dificuldade que o ser humano tem, porque nós somos escravos do nosso próprio coração, e à medida que andamos com Deus, nós agora passamos de um outro senhor, que era Satanás, do nosso coração, agora para sermos filhos de Deus escravizados a ele, um outro tipo de servidão, né? Uma servidão voluntária, uma servidão livre, com toda a dicotomia que parece que essa palavra traz inicialmente a vida de cada um de nós. É bem verdade que filosoficamente nós podemos pensar na vida de Michael Polanyi, por exemplo, quando ele vai falar sobre os elementos tácitos do conhecimento, discutindo a respeito do método científico, tentando demonstrar como as coisas estão tão arraigadas no coração de cada um de nós, que na verdade são elementos tácitos. A gente não consegue declarar tudo aquilo que nós conseguimos perceber a respeito da realidade. Então Michael Polanyi vai acabar dizendo que nós sabemos mais daquilo que nós falamos. Vai haver sempre um coeficiente tácito de conhecimento que ele nunca é verbalizado, porque a nossa linguagem obviamente é de acomodação. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que tem gente aí que gosta de ouvir essas coisas. Para prestar atenção como o que a Escritura está dizendo, as pessoas vão dizer lá na frente com outras palavras, mas isso é mais antigo, isso está lá atrás. Na verdade, você tem Hermann Dodge aqui na frente, filósofo reformado, que vai falar sobre as raízes religiosas do nosso coração. E você tem tantos outros, Alvin Plantinga também, comentando sobre essa ligação que o nosso coração tem com as nossas próprias motivações, e isso causa uma certa dificuldade de revermos as motivações nossas, as nossas próprias motivações. Isso significa dizer que, mais uma vez, nós precisamos de um elemento de fora. Porque essa é a dificuldade, por exemplo, do método científico, que as pessoas não gostam de discutir na faculdade. Isso não é necessariamente, pelo menos não tão claro, demonstrado no currículo, porque a ciência, como ela é exercida, é ignorante ou, no mínimo, despreza, consciente ou inconscientemente, eu quero crer que inconscientemente, a sua própria fé, o enraizamento das suas próprias motivações. E ela tenta, de uma forma ou de outra, escamotear todas essas coisas para tentar fazer com que as pessoas não percebam aquilo que ela é cega para com ela mesma. Então o provérbio vai mostrar que essa é uma dificuldade que eu e você precisamos aprender a lidar. A gente ensina tanto os nossos filhos a fazerem as coisas em relação a Deus, mas não sei quantos de nós pais prestamos atenção, quantos de nós irmãos prestamos atenção, irmãos de sangue, quantos de nós seres humanos que
que colocamos o nosso pensamento cativo a Jesus Cristo, que fomos alcançados por Ele, percebemos o quão compromissados nós estamos com as coisas que dirigem o nosso coração. Então, voltando àquela linguagem que eu estava usando bíblica, sobre Deus dirigir a nossa vida. Ele vai dizer lá em Efésios que nós éramos dominados pelos nossos pensamentos, pelo príncipe da potestade do ar. E aí todos nós conhecemos Lutero, que dizia que a gente é sempre como um burro, ou montado por Satanás ou montado por Deus, mas sempre alguém monta na vida de cada um de nós. Só por aí já dá para demonstrar que aquela noção inicial de livre-arbítrio, livre vontade, ou autonomia da vontade, e eu estou usando autonomia no sentido mais elástico possível, isso é uma falácia. Nós somos influenciados por alguma coisa sempre. É preciso que, quando Deus nos alcance, nos dê as condições necessárias para revermos quais são as coisas, a partir de agora, conscientemente no nosso coração e na nossa mente, que nós percebemos que influenciam as nossas motivações. Isso é muito importante eu e você pensarmos. Você já parou para pensar por que você faz o que você faz? Na verdade, você já parou para pensar por que você está aqui na internet uma hora dessa? O que você está procurando em última instância? Você já parou para pensar o que você está fazendo com a sua vida, com as suas coisas, com a sua história? A motivação ela pode ser escondida de nós, onde no fundo nós sabemos. E aliás, é tão interessante isso, que a palavra de Deus vai dizer lá em Corinto, que quando as pessoas vão diante da palavra e ordenadamente ouvem aquilo que da parte de Deus nos é dito por intermédio da sua revelação escrita e registrada, os segredos do coração se tornam manifestos. Quando nós começamos a nos colocar diante da palavra, Paulo diz que ela é como um espelho. A gente começa a repensar sobre quem nós somos. A gente começa a repensar por que nós achamos o que achamos sobre quem nós somos. Nós começamos a pensar por que nós defendemos, como defendemos, o que nós defendemos. Nós começamos a pensar por que nós estamos dirigindo a nossa vida da forma como nós o fazemos no dia de hoje. Então eu queria trazer essa reflexão para você, para demonstrar que Provérbios está tentando, Salomão está tentando apontar para a vida de cada um de nós que essa é uma responsabilidade individual. É uma responsabilidade minha e sua. Repensarmos e dizermos não à sedução, às coisas que chamam a nossa atenção, mas repensarmos sobre a nossa motivação. O que é que faz com que alguém persiga a vida de alguém sem motivo? Ele tem que repensar. Por que ele faz as coisas que ele faz sem motivo? Motivação é alguma coisa que eu e você precisamos aprender a lidar. Ensinar os nossos filhos, pais, e aprendemos a lidar com as nossas próprias motivações. E Provérbio, então, hoje, nos chama não a falarmos do outro, mas a falarmos de nós mesmos. Não a pensarmos no coração do outro, mas a pensarmos no nosso coração. Não a pensarmos nos pensamentos do outro, mas a pensarmos no nosso pensamento. Não a pensarmos nas motivações do outro, como nós gostamos sempre de pensar, mas a pensarmos na nossa própria motivação. Eu convido você a fazer isso. Se você passar por uma emboscada e por alguma razão alguém chamar para você sem motivo perseguir a vida de alguém, repense. O que é que está me motivando a fazer o que eu faço e a deixar de fazer o que eu deixo de fazer? E que a graça de Deus renove as nossas motivações e nos ajude a nos aproximarmos cada vez mais dele, com a motivação correta, fazendo a coisa certa, do jeito certo. Deus abençoe, boa motivação para a vida de cada um de nós. É o meu desejo, que a graça e a paz de Deus seja com a vida de cada um de vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.